Todos nós estamos em dura luta pela vida. O destino comum colocou diante de nós grandes tarefas. Muitos bens e coisas externas perderam, ao longo dos últimos anos, valor e significado. Fomos ensinados a dirigir o olhar para dentro, para os bens que não nos podem ser tirados. O anseio por verdade e clareza, por beleza, paz e harmonia, desperta novamente nestes tempos de estridente desarmonia. Talvez seja justamente esse o sentido de épocas assim. Abrir-nos mais para tudo o que é bom, verdadeiro e belo. Para tudo o que nos cria ligação com esferas mais elevadas e espirituais, acima das quais sabemos estar o Criador. Mas o que possui em si maior capacidade de nos elevar acima de nós mesmos, de nos fazer esquecer o cotidiano com todos os seus fardos, do que toda arte autêntica, e nenhuma, por sua vez, fala tão diretamente ao coração humano, podendo dissolver nele angústias e desespero, restituir-lhe o equilíbrio da alma e libertar ele de toda pressão, quanto a música, a linguagem dos sons, capaz de exprimir aquilo que em palavras nunca poderia ser dito. Fazer música significa, em última análise, dizer em sons como e o que se sente. Para isso, não é preciso ser compositor nem músico criador. Mesmo quando o material já está dado, ele é vivificado e configurado pelo intérprete, é por ele experienciado. E a maneira como interpretamos, como compreendemos e reproduzimos, reflete a nós mesmos como pessoas, em nossa marca pessoal. Por sabermos disso, muitas vezes hesitamos em aproximar-nos da música de forma ativa. Nossas capacidades são bem limitadas. Mas não importa que realizemos algo virtuoso, uma peça infantil simples, executada com perfeição dentro de sua natureza, pode talvez tocar-nos mais o coração e elevar-nos interiormente, do que uma composição brilhante apenas em aparência externa. A única condição é que o conteúdo da peça corresponda ao nosso sentir, para que possamos sempre tocar com sinceridade, naturalidade e, sobretudo, com convicção. Tocamos, afinal, para dar alegria a nós mesmos e a outras pessoas. E essa alegria não precisamos buscar apenas no conteúdo profundo de uma peça. Passagens cintilantes que soam como o alegre borbulhar de um riacho, saltos bem-humorados, ritmos originais, que talvez despertem em nossa imaginação a imagem do dançarino e nos façam lembrar de gnomos e anões, ou uma abundância melódica de cunho bem popular. Tudo isso pode nos alegrar por sua vivacidade e frescor, por sua originalidade. A alegria na música pode assumir formas muito diferentes, mas deve dedicar-se a ela somente quem tem tanta alegria nisso, que aceita de bom grado também o necessário exercício e a superação de dificuldades. É certo que isso nem sempre é motivo de alegria para o próximo, pois Wilhelm Busch tinha razão ao dizer: a música muitas vezes não é considerada bela, porque geralmente vem acompanhada de barulho. Mas justamente na vitória sobre as dificuldades reside uma alegria que todos nós já experimentamos, de alguma forma. O jubiloso "eu consegui", que nos dá estímulo para novas superações. Esse é também o motivo mais profundo pelo qual se deve fazer com que as crianças aprendam algum instrumento, apesar de tudo que possa se opor a isso. Há um valor educativo no ensino da música que talvez só raramente seja compreendido em sua real importância. Essa instrução individual possibilita, ao contrário da escola, trabalhar em larga medida no desenvolvimento anímico do ser humano em formação, pois este mostra, tanto pelo modo como toca, quanto pelo que deseja tocar, como está o seu interior, o que lhe falta para um desenvolvimento harmonioso ou o que talvez exista nele em excesso. Para o educador musical, isso representa uma experiência viva, riquíssima e variada, que o ajuda a compreender a alma de seu aluno, se sua intenção é auxiliar com sensibilidade. Ensinar significa, afinal,
perceber os dons e as capacidades de uma pessoa, despertar e promover eles, e com um olhar claro direcionar eles para a meta correspondente a tais dons. Seguir juntos esse caminho até o objetivo, com contagiante coragem de vitória, com a maior alegria no trabalho e na luta, aprendendo um com o outro, mestre e aluno, e ambos crescendo pelo vitorioso superar de todos os obstáculos. Assim, o ensinar e o aprender tornam-se pura alegria. Justamente nas aulas de música, o aluno adquire autopercepção, autossuperação, perseverança, paciência e senso de ordem. Qualidade de que todo ser humano necessita se quiser vencer a luta pela vida. Ele é educado a escutar dentro de si mesmo. E que libertação, que alívio, significa podermos confiar nossa vivência, a dor, alegria, luta, vitória e paz aos sons. Tantas coisas não se deixam dizer em palavras, nem mesmo ao melhor amigo, e, no entanto, a alma humana tem necessidade de se expressar. Para nossas crianças, uma possibilidade de expressão assim é hoje muitas vezes mais necessária do que nunca. Elas vivenciam e sofrem talvez mais do que supomos, e podem encontrar, no fazer música, um auxílio. Ouvir música apenas, seja em concertos, no rádio, no celular ou no computador, nunca pode ser comparado ao envolvimento ativo em sua execução. Pode ser um complemento belo e valioso ao próprio fazer musical, pode também dar um estímulo, mas jamais é equivalente à atividade pessoal. Somente pelo contato direto com a música, aprendemos a compreender e entender ela de fato. É evidente que adquirimos o verdadeiro entendimento de qualquer coisa, seja em que campo for, apenas quando lidamos pessoalmente com ela. Isso não significa, naturalmente, que todas as pessoas que não fazem música nada entendam dela ou nada tenham nela. Contudo, o exercício musical próprio desperta esse entendimento, aprofunda-o e amplia-o. E nossos artistas criadores necessitam de tal compreensão, pois, se esse eco, essa ressonância faltar, a criação musical cessa. Ela se torna superficial e degenera, ou em sentimentalismo exagerado ou em acrobacias. Nenhum dos dois tem algo a ver com a verdadeira música, com a autêntica arte. É verdade que nossas oportunidades de concerto são bastante limitadas. Mas, justamente por esse motivo, precisamos voltar a fazer mais música nós mesmos, seja em coro, em orquestra, seja na prática individual, que hoje, sob a designação de música doméstica, constitui uma fonte da mais pura alegria. Desde que existem seres humanos, canta-se e faz-se música. Cada país, cada povo cultivou a música desde tempos imemoriais. Multiformes são as maneiras em que o soar e o cantar, dentro e ao redor de nós, foram moldados. Que os eruditos discutam se a canção popular ou a música erudita tem maior valor. Também aí, como em tudo, dependerá do caso particular. Como medida de valor para a arte sonora, sempre e em todo tempo, deve falar nosso intuir mais íntimo. Se a música nos toca no mais profundo do coração, se ela nos dá elevação para o bom e o verdadeiro, então sempre estaremos diante de música pura, de arte verdadeira, legítima e profunda. Ela pode nos dar uma antevisão do paraíso, quando nos eleva acima do nosso eu individual e encontra, no fazer musical coletivo e jubiloso, o seu ponto culminante. Então estará criada a condição para que a alta arte se coloque a serviço do sentir religioso, pois então ela resplandece, em sons plenos de reverência, gratidão, louvor e exaltação, o seu aleluia de volta para aquele de quem nos foi concedida. E com isso cumpre, afinal, o verdadeiro sentido de toda a vida.